Você que está estudando para provas da FGV, como CNU, MPU que já passou e tantas outras que virão, um dos grandes assuntos dentro das matérias de administração que a FGV ama cobrar é sobre planejamento. Você vai assistir aqui no YouTube uma aula completa minha com 50 questões comentadas da FGV. Todas essas questões, existe um PDF com as questões, o gabarito, que eu posso te enviar. Basta você dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que eu mando para você. Se você me solicitar pelo WhatsApp, eu te mando diretamente, beleza? Olha só, sobre planejamento, o que você tem que estudar? A diferença dos planejamentos estratégico, tático e operacional. A FGV ama cobrar isso. Além disso, os capítulos de um planejamento, os capítulos obrigatórios são visão, missão, valores, análise dos ambientes, formulação da conjuntura atual da organização, construção de cenários, planejamento para cada cenário, orçamento e cronograma. Esses são capítulos obrigatórios. Outra coisa que a FGV ama cobrar são as ferramentas de planejamento estratégico. E aí a gente tem a matriz SWOT, a matriz BCG, as forças de Porter e a matriz de Ansoff, são as principais. E outra coisa também é sobre o BSC, Balanced Scorecard, que é uma metodologia de avaliação do desempenho da estratégia com a participação de todos da organização. E o BSC é importante saber quais são seus 4 aspectos: finanças, clientes, processos internos e ensinamento e aprendizagem. Isso é um resuminho da parte teórica que você tem que estudar. Eu tenho toda essa parte teórica em cursos meus, onde eu explico detalhadamente, porém, somente aquilo que cai em prova, sem a enrolação dos grandes estúdios, que tem um monte de conteúdo antigo e requentado, vendido como se fosse novo, extremamente gigantesco, com coisas que não caem na prova, porque se grava um curso único para todos os produtos deles. E também PDFs gigantescos que eles oferecem com coisas que não caem em prova. Comigo, a administração é aprendida com aquilo que cai, porque além de dar aula das matérias de administração, eu passei em 7 concursos, então eu sei qual é o caminho das pedras. Inclusive também tenho mentorias para concurso. Mas o objetivo aqui não é fazer propaganda de curso meu, não. É te ajudar, você que está estudando para o CNU, pelo menos com esse assunto, planejamento. Beleza? Vamos para a aula então? Sem mais delongas, sem perder tempo? Vamos embora então. Partiu! Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu aqui com gripe e garganta inflamada, mas vamos embora! Questões de planejamento, só de planejamento. Dentro das funções da administração ou processo administrativo, você sabe que existem 4 funções: planejar, dirigir, organizar e controlar. Quando a gente planeja, é quando a gente põe no papel, é o começo de tudo, é o primeiro passo. E aí existe planejamento estratégico, tático e operacional, as ferramentas de planejamento, matriz SWOT, matriz BCG, matriz de Ansoff, os capítulos de um planejamento que precisa saber na sequência: visão, missão, valores, análise dos ambientes, situação atual, cenários, formulação das estratégias, orçamento, cronograma, BSC, Balanced Scorecard, que é uma metodologia para avaliar o desempenho da estratégia. Enfim, tudo isso faz parte do universo aí de planejamento. Bora acompanhar na tela então as questões? Tenha resolvido antes, aí depois você assiste a aula, beleza? Vou comentar aquelas que estão corretas e qualquer dúvida em relação, pô, não concordo com o gabarito, me manda o WhatsApp, você já sabe disso, beleza? Que eu te respondo. Vamos lá então, acompanhando na tela as questões de planejamento. Primeira questão. Com relação aos níveis de planejamento, avalie se as assertivas a seguir fazem parte das características do planejamento de nível estratégico. Então vamos lá. 1. É realizado com foco em horizonte temporal de longo prazo. Perfeito. Estratégico longo, né, tático médio e operacional curto. 2. Estabelece orientações detalhadas e analíticas para as unidades de negócios, para os departamentos. Não, isso é o tático. E 3. É direcionado para as atividades operacionais e rotineiras da organização. Não, isso é o operacional. Então apenas a primeira está correta, fácil essa, né, letra A. Próxima questão. Planejamento estratégico é o processo de definir a direção e os objetivos de uma organização a longo prazo, analisando o ambiente interno e externo, identificando oportunidades e ameaças e estabelecendo ações estratégicas para alcançar vantagem competitiva
e garantir a sustentabilidade e o crescimento da organização ao longo do tempo. Assinale a opção que descreve corretamente uma atividade básica de planejamento estratégico. Letra A. A formulação de estratégias consiste em decisões abrangentes que impactam o futuro da organização, considerando um horizonte de tempo de longo prazo. Correto, né? O planejamento estratégico é abrangente, é geral, o detalhamento vem no tático e no operacional, e ele é de longo prazo. B. A análise ambiental envolve a avaliação apenas das condições internas da empresa, ignorando fatores externos como oportunidades e ameaças. Errado, a matriz SWOT contempla ambiente interno e externo. Né? Ponto forte, fraco, oportunidade e ameaça. C. A análise organizacional foca exclusivamente nos recursos tecnológicos da empresa, sem considerar suas forças e fraquezas. Você já sabe que está errado pelo mesmo motivo da letra B. A análise ambiental e a análise organizacional são atividades independentes e não influenciam a formulação das estratégias. Então, por que a gente tem que fazer, né? Errado. E o planejamento estratégico é composto apenas pela formulação de estratégias, sem necessidade de análise ambiental ou organizacional. Errado, tanto é que a análise dos ambientes, que é o terceiro ou quarto capítulo do planejamento, depende se a gente põe os valores ou não, né? Visão, missão, valores, aí depois vem a análise dos ambientes. É considerado aí talvez o maior capítulo do planejamento ou o segundo maior depois dos cenários. Então, errado. Única resposta correta, letra A. 3. Planejamento, organização, direção e controle compõem o chamado processo administrativo. Em administração, né? Porque no direito administrativo, PAD é outra coisa. Quando analisados de forma isolada, esses elementos são considerados funções administrativas. Porém, quando integrados em uma abordagem global, voltada para o alcance de objetivos, eles constituem o processo administrativo. Assinale a afirmativa que descreve corretamente a interdependência das funções administrativas. Letra A. As funções de planejamento, organização, direção e controle são etapas distintas e independentes, que podem ser realizadas de forma isolada, sem afetar o restante do processo administrativo. De forma alguma, né, gente? O próprio planejamento afeta todo o resto. Errado. B. O processo administrativo é composto por funções administrativas separadas que não influenciam umas às outras, sendo possível realizar cada função de forma autônoma. Errado. Primeiro eu planejo, aí eu organizo quem faz o quê, divido a empresa, aloco os recursos, aí eu dirijo, falando para as pessoas o que elas devem fazer e controlo o que elas fazem. É tudo dependente. C. O planejamento, organização, direção e controle constituem funções administrativas interdependentes, beleza, que agem em conjunto, de forma dinâmica e contínua, influenciando-se mutuamente no processo administrativo, como eu expliquei agora. A C está correta. D. O conceito de processo administrativo se refere apenas à sequência fixa de eventos, sem levar em consideração a interação entre as funções de planejamento, organização, direção e controle. Errado. O processo administrativo se refere a essas 4 funções. E a estratégia empresarial não depende da integração das funções administrativas, podendo ser realizada independentemente do processo administrativo. Como é que eu vou realizar a estratégia sem direção, organização e controle? Não tem como. Única resposta correta, letra C. 4. As funções da administração, que incluem planejar, organizar, dirigir e controlar, são essenciais para coordenar recursos e atividades dentro de uma organização, garantindo o alcance dos seus objetivos de forma eficiente e eficaz. No nível institucional, o processo de planejamento envolve políticas e diretrizes de condução de pessoal, isso é RH, é departamental. Planejamento tático e colocação de recursos, é tático departamental. Processos de trabalho e métodos de operação, isso é operacional. Determinação de objetivos e planejamento estratégico, perfeito, esse é o nível institucional, global, geral da empresa. E o desenho da estrutura organizacional, né, é na função organização, né, e não é nem na função planejamento. Resposta correta, então, obviamente, letra D. 5. A estratégia está correlacionada à definição do conjunto de produtos e serviços versus segmentos de mercados proposto pela empresa em dado momento. O tipo de estratégia em que a sociedade empresária busca dominar o segmento de mercado em que atua, concentrando seus esforços e recursos em preservar algumas vantagens competitivas. Eu quero dominar o mercado. Isso é denominado nicho, dominar o segmento de mercado, né? É denominado nicho, inovação, sobrevivência, especialização ou desinvestimento. Gente, se eu quero dominar
o segmento de mercado em que eu atuo, concentrando meus esforços, eu vou nichar. Então, por exemplo, vocês pertencem a um segmento de mercado de pessoas que querem ser servidores, mas tem um nicho específico, por exemplo, do tipo de carreira. Então, resposta correta, letra A. 6. O processo organizacional abrange planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação, assegurando que os recursos e esforços da organização estejam alinhados de maneira eficiente para atingir seus objetivos estratégicos. Acerca de planejamento otimizante, assinale a alternativa correta. A. Ele está focado na estabilidade, prioriza a manutenção do status quo, evita mudanças radicais. Isso não otimiza nada. B. Prioriza a identificação das deficiências internas e dos problemas antes de explorar oportunidades futuras? Não. É predominantemente retrospectivo, baseando-se na experiência passada para projetar o futuro da organização? Não. Otimizar, olha só para frente. Concentra-se em se ajustar às contingências, compatibilizando interesses e desenvolvendo a organização conforme as demandas ambientais? Também não. Agora, correta a letra E. Visa a adaptabilidade e a inovação, isso é planejamento otimizante, buscando obter os melhores resultados possíveis e incrementar continuamente práticas vigentes. Resposta correta é a letra E. Existem 3 tipos de planejamento, galera, segundo a COF: o conservador, o otimizante e o adaptativo. O conservador, ele foca na estabilidade e manutenção da situação atual, né? Visa obter bons resultados, mas não necessariamente os melhores. Ele apenas identifica e corrige possíveis deficiências. O otimizante, que é a resposta aqui no caso, ele é voltado, né, para adaptabilidade e inovação na organização, buscando obter os melhores resultados possíveis e otimizando recursos. E o adaptativo, ele é focado em contingências e no futuro da organização, né, busca compatibilizar interesses, né, e desenvolver a organização. Ele é só focado no futuro. O otimizante também é focado no futuro, mas ele se adapta, ele inova, ele pega questões do contexto atual. O adaptativo é só focado em contingências e futuro. Então a resposta correta aí no caso, né, letra E, até por causa da palavra inovação. 7. O planejamento estratégico é o processo de definir a direção e os objetivos de longo prazo de uma organização, analisando o ambiente interno e externo, identificando oportunidades e ameaças e estabelecendo ações para garantir vantagem competitiva, sustentabilidade e crescimento. Assinale a opção que descreve corretamente uma atividade básica de planejamento estratégico. A. A análise organizacional se concentra unicamente nos recursos tecnológicos da empresa, desconsiderando aspectos cruciais como pontos fortes e pontos fracos. Errado, a matriz SWOT entra no planejamento estratégico. A gente viu isso já em questão anterior. B. A análise ambiental se limita à avaliação das condições internas da empresa, desconsiderando fatores externos como oportunidades e ameaças. Olha como a FGV se autocopia, né? Tem item aí que é a mesma palavra, a mesma frase de item de questão anterior e de provas diferentes. B, errado. C. Análise ambiental e análise organizacional são atividades independentes que não exercem influência mútua na formulação da estratégia. A gente já viu que uma depende da outra. A formulação das estratégias consiste em decisões específicas que impactam o futuro da organização, considerando um horizonte de tempo de curto prazo, longo prazo. E a análise organizacional avalia as condições atuais e futuras da empresa, incluindo recursos disponíveis e necessários, potencialidades, forças, fraquezas, a estrutura organizacional, capacidade e competências. Correta, letra E. Percebe que em questões anteriores, e olha que a gente ainda está na questão 7, o item A, B, C e D caiu com as mesmas palavras, só mudou aí um item. E aí é uma nova questão. Por isso que eu falo, FGV é fácil. O problema é que o mercado coloca na cabeça de vocês que é difícil para vender curso mais caro. É só isso. Essa é a verdade. Questão 8. O planejamento estabelece objetivos e define a maneira de alcançá-los, sempre subordinado a uma filosofia de ação que orienta e dá coerência ao processo. Nesse sentido, um planejamento conservador, letra A, é voltado para adaptabilidade e inovação? A gente já viu que isso é otimizante. Tem base predominantemente incremental. C, é voltado para as contingências e para o futuro da organização. Isso não é conservador, né, gente? Tem base predominantemente aderente e tem base predominantemente retrospectiva. E aí, gente, se ele é conservador, qual é a resposta? É olhar para trás e apenas corrigir os erros ali que a gente detecta. Letra E.
O conservador tem base retrospectiva. É só ver aquele esqueminha da questão anterior. 9. O processo administrativo envolve planejamento, organização, a influência e o controle para definir objetivos, estruturar recursos, guiar a equipe e monitorar resultados, garantindo o cumprimento de metas organizacionais. Em relação às características essenciais do planejamento, assinale a afirmativa correta. A. O planejamento é um processo de improvisação que depende da reação imediata a situações imprevistas. Gente, se o planejamento fosse para ser improvisado, ele não era colocado no papel. Errado. B. Os planos são conjuntos aleatórios de ações que permitem à organização reagir às mudanças de forma casual e desorganizada. É totalmente ao contrário, não é aleatório, é pensado e é de forma organizada e pensada. C. O planejamento envolve a definição de objetivos específicos e a elaboração de planos ordenados, que identificam recursos, tarefas, ações e tempos necessários para alcançar esses objetivos. Perfeito, planejamento é isso. D. O planejamento está focado exclusivamente na estabilidade, sem considerar adaptação a mudanças ou antecipação de eventos futuros. Se fosse assim, não tinha o capítulo cenários no planejamento. E o planejamento é eficaz apenas em ambientes estáveis e previsíveis, sendo desnecessário em contextos dinâmicos e incertos. Pô, ele é muito mais necessário na instabilidade, né? Aí está errado, então a única correta realmente, letra C. 10. A gestão estratégica busca alinhar os recursos e as capacidades da organização com as oportunidades e desafios do mercado, adaptando-se a mudanças e a criação de vantagens competitivas. Assinale a opção que apresenta o conceito de adequação estratégica. Letra A. Alinhar os objetivos, recursos e competências da empresa com as oportunidades e desafios do ambiente externo, visando maximizar os benefícios e minimizar os riscos. Isso é uma adequação estratégica. Olho para as oportunidades, para as ameaças, né? Maximizo o que eu tenho de bom, diminuo os riscos e alinho com os objetivos da empresa. A está correta. B. Foco exclusivo no desenvolvimento interno, ignorando as oportunidades e ameaças do ambiente externo. Não, eu tenho que olhar para os dois ambientes. Ponderação sobre os pontos fortes da empresa, sem necessidade de avaliar as contingências e restrições do mercado. Como é que eu não vou olhar para fora, para as ameaças? Errado. Adaptação das competências e habilidades da empresa apenas quando há ameaças iminentes, desconsiderando as oportunidades do mercado. Eu tenho que considerar os 4 pontos: ponto forte, ponto fraco, oportunidade e ameaça. E eliminação de todas as fraquezas internas, independentemente das condições do ambiente externo. Ah, se isso fosse possível. Única resposta correta, letra A. 11. A gestão estratégica é o processo de planejamento, execução e monitoramento das ações de uma organização para alcançar os seus objetivos de longo prazo. Assinale a opção que apresenta corretamente o papel da estratégia em uma organização, letra A. A estratégia é apenas a soma das partes de um sistema, focando exclusivamente nos objetivos operacionais. Não, isso é o operacional, planejamento operacional. B. A estratégia é iniciada com os objetivos globais, desdobrando C, falta um hífen aí, em objetivos táticos e operacionais, e representa a resposta às pressões e oportunidades do ambiente externo. Perfeito, isso é uma estratégia. Se desdobra nos outros dois níveis, focados aí nos desafios do ambiente externo. C. A estratégia se concentra apenas no ambiente interno da empresa, sem considerar as influências do ambiente externo. Errado. D. A estratégia é definida unicamente pela alta administração, sem impacto nos níveis tático e operacional da empresa. Putz, mas o estratégico é desmembrado no tático e no operacional. Errado. E a estratégia ignora as influências do macroambiente, focando apenas nas tarefas internas e rotineiras da empresa. Totalmente errado. A única resposta correta é a letra B. Aquelas que já estão repetidas demais, gente, eu não vou repetir a justificativa, você já sabe, beleza? 12. O processo administrativo é fundamental para integrar as diversas atividades necessárias à execução da estratégia empresarial. Assinale a afirmativa correta acerca do papel da direção na administração de pessoas. Ué, mas não era sobre planejamento, Wendel? Sim, mas o planejamento ele tem que ser dirigido, né? Ele tem que ser falado para as pessoas. A direção trata todas as pessoas de maneira padronizada, sem considerar suas diferenças individuais. Se for assim, nenhum planejamento dá certo. B. A direção é um processo impessoal, semelhante ao planejamento e ao controle, e não requer interação com as pessoas. Pô, mas dirigir é justamente falar com as pessoas? Errado.
O administrador deve considerar as diferenças individuais e ajustar sua liderança e motivação segundo essas particularidades. Perfeito. Aí sim ele faz um planejamento ser executado. A C está correta. D. A direção consiste em apenas supervisionar tarefas sem a necessidade de comunicação ou motivação. Quem dera, né? A direção fosse só isso. E no passado, as organizações tratavam as pessoas de maneira individualizada, enquanto hoje prevalece a padronização. Ué, repetiu, né? Individualizado e padronização. Hoje prevalece a individualização, na realidade, né? Então, quer dizer, eu entendo cada pessoa e não padronizo comportamentos. Então, inverteu aí. Padronização era no passado, individualização é hoje. Então, resposta correta, letra C. 13. Os níveis hierárquicos se referem a diferentes camadas de autoridade e responsabilidade, que variam de acordo com a complexidade e o tamanho da instituição. Cada nível hierárquico requer competências gerenciais específicas, necessárias para o cumprimento das funções e responsabilidades associadas. Assinale a opção que apresenta uma competência essencial para gestores de nível institucional. A. Capacidade de realizar tarefas operacionais de forma eficiente. Isso é para o nível operacional. Habilidade em liderar equipes em níveis intermediários com foco em processos diários. Isso é tático. Definir a visão e a estratégia de longo prazo para a organização. Isso é estratégico, é institucional, correto. Supervisionar diretamente as atividades de base. Isso é tático operacional. E habilidade em implementar rotinas administrativas de curto prazo. Isso é operacional. Então a única resposta correta, letra C. Fácil, né, gente? Planejamento da FGV é muito fácil. 14. O planejamento estratégico, assim como várias matérias são fáceis, é o que eu falei. O mercado aí de escolas de concurso, coaches do apocalipse, essa galera que não quer saber da aprovação de vocês, fica falando que a FGV é difícil só para se supervalorizar. 14. O planejamento estratégico abrange toda a organização e busca definir um direcionamento a longo prazo. Trata-se de um processo estruturado que possui algumas características fundamentais. Uma dessas características é a orientação desse planejamento para a adaptação da organização ao contexto externo, visando desenvolver continuamente um ajustamento a um ambiente complexo, competitivo e em constante mudança. Essa característica está relacionada com o quê? Veja bem, gente, está falando de adaptação da organização ao contexto externo, desenvolver continuamente um ajustamento. Isso é orientação para o futuro, aprendizagem organizacional, construção de consenso, compreensão do comportamento sistêmico ou adaptação ao ambiente mutável? Galera, se eu me adapto continuamente, se eu me ajusto sempre ao ambiente e eu estou em constante mudança, eu estou aprendendo. Então isso é a letra B, é uma forma de aprendizagem organizacional. Questão 15. A função planejamento é exercida pelos administradores nos 3 níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional. Sobre o planejamento em seus diversos níveis, analise as afirmativas a seguir. 1. O planejamento operacional está fortemente associado ao conceito de eficácia. E aí, galera? 2. O planejamento tático tem foco em tarefas rotineiras e caráter permanente. E 3. O planejamento estratégico considera o ambiente externo em que a organização está inserida. Qual que está correto? 1, 2, 3, 1 e 2 ou 1 e 3? Percebe que não tem, todas estão corretas. E parece que todas estão corretas, né? Mas não está não, galera. Resposta correta, letra C. Somente a 3 está correta. Ó, está perguntando sobre planejamento em seus diversos níveis, certo? O planejamento operacional está fortemente associado ao conceito de eficácia. Gente, planejamento operacional é mostrar para cada indivíduo o que eles têm que fazer. A gente sabe que eficácia é fazer o que tem que ser feito. Mas o planejamento operacional não está associado ao conceito de eficácia, ele está associado a desmembrar o nível estratégico em tática e o tático em operacional para cada um saber o que fazer. Então, não. Na 2, o planejamento tático tem foco em tarefas rotineiras e caráter permanente. Isso é operacional. E a 3 realmente está correta. O planejamento estratégico considera o ambiente externo, não está falando que desconsidera o interno. Então, resposta correta, letra C. 16. Maria é uma administradora que está se candidatando a um cargo na área comercial de certa organização. As atribuições do cargo são estabelecer metas de vendas aos funcionários da equipe. Isso é planejar. Distribuir a força de vendas por área pretendida pela empresa. Isso é dizer quem faz o quê. Isso é organizar. Atribuir prêmios aos melhores vendedores. Isso é dirigir, que faz parte aí
tentar buscar alguma forma de estimular a motivação. Respectivamente, quais são as funções? E aí? Tem planejamento, organização e direção? Tem ou não tem? Tá aqui, né? Letra E, planejamento, organização e direção. 17. Vamos embora. Relacione as fases do planejamento estratégico no relacionamento com a mídia apresentadas a seguir com as suas respectivas tarefas. 1. Pesquisa, mapeamento e diagnóstico. 2. Análise e interpretação. 3. Planejamento macro. 4. Descer ao detalhamento. 5. Cronograma geral. E 6. Mensuração de resultados. E aí tem as opções. Vamos direto ao ponto? Cronograma geral. Você concorda aí que o item 5 tem que ser alguma coisa que tenha a ver com data? Tem que ter a ver com prazo. Certo? Então vamos lá. Primeiro parênteses fala de matriz SWOT. O segundo fala de relatório periódico, opa, isso tem a ver com prazo, a partir de KPIs pré-definidos a ser compartilhado internamente, contendo a avaliação das ações realizadas. Está muito focado na avaliação das ações. Está mais focado aqui a controle. Vamos ver. Levantamento da missão, visão e valores. Não tem nada a ver com prazo. Olha o quarto parênteses. Organização das atividades planejadas em ordem cronológica e de forma visual, de modo a permitir a revisão periódica do documento. Isso é cronograma geral. Então, esse parênteses aqui é o quinto. É o 5. Então, vamos acompanhar essa linha aqui, ó. Qual deles tem como resposta o 5? Não é o A, já está eliminado. Não é o C e não é o E. Então, ou é B ou é D. Percebe que na B e na D, o primeiro parênteses é número 2. Então, já vamos colocar o número 2 aqui. Ó, construção de matriz SWOT. Isso é análise e interpretação. Porque está falando de identificar ponto forte, ponto fraco, oportunidade de ameaça. Então, isso é análise e interpretação. Ok. Agora, o segundo parênteses, ou é número 1 ou é número 6. Ou é pesquisa, mapeamento e diagnóstico, ou é mensuração de resultados. Então, vamos lá. Se está falando aqui, ó, elaboração de relatório periódico a partir dos KPIs pré-definidos, a ser compartilhado internamente, contendo a avaliação das ações realizadas. E aí, galera? Bom, se eu estou falando de elaborar o relatório e tem a avaliação das ações realizadas, isso é mensuração de resultado. Se não falasse que eu tenho a avaliação das ações, seria apenas uma pesquisa, mapeamento e diagnóstico. Concordo? Aqui é número 6. Então já eliminamos a B. O gabarito é a D. Mas vamos conferir o resto. Levantamento da missão, visão e valores. Como a empresa busca se posicionar, quais são seus planos e metas futuras, características do setor de atuação e quem são seus concorrentes. Isso é pesquisa, mapeamento e diagnóstico, número 1. Aí, olha só. Definição de mensagens-chave úteis para que a empresa atinja o posicionamento definido e listagem de veículos, mídias e influenciadores com os quais a organização deve e quer manter e estreitar o relacionamento. Pergunto, isso é planejamento macro ou isso é descer ao detalhamento? Isso é macro. Então eu vou listar quais são os veículos, quais são as mídias, quais são os influenciadores, com quem que eu quero manter e estreitar relacionamento. Isso é planejamento macro. Wendel, mas isso não é descer ao detalhamento? Não, porque olha o último parênteses. Listagem de efemérides úteis para assessoria de comunicação e de ações de relacionamento para apresentação de fontes à imprensa, pautas exclusivas, press tours, definição de cronograma de atividades especiais com potencial de disseminação das mensagens preferenciais. Olha como o grau de detalhamento é maior. Então esse é o número 4. Sequência correta, 261, 534. Resposta correta, letra D. Mas eu ensinei a malícia aí para vocês na FGV. Pega aquela que é mais simples, cronograma. Deixa eu buscar onde que tem aqui algo sobre cronograma. Você já vai eliminando as outras alternativas. 18. Vamos ver se essa tática funciona para as outras questões. Vamos lá. Com base no planejamento estratégico da empresa de pesquisa energética, ciclo 2024-2028 da EPE, relacione os atributos que definem a identidade empresarial da EPE listados a seguir com as suas respectivas características. Negócio, missão, visão e valores. E aí tem o número 1, 2, 3 e 4. Então olha só, antes da gente ler, tá, as opções de resposta. Visão, vamos pegar o terceiro aqui. Não é onde eu quero chegar? Não é meu objetivo? Então vamos lá.
Olha o primeiro, realizar estudos e pesquisas de alta qualidade. Nenhuma empresa quer, como objetivo final, realizar estudos e pesquisas de alta qualidade. Concorda? Quando a gente fala de realizar estudos e pesquisas de alta qualidade, é a forma que eu vou chegar em algum lugar. A forma que eu vou chegar em algum lugar é missão. Então não é visão o número 1. Olha o número 2, ser uma organização proativa, inovadora e reconhecida por sua excelência técnica em estudos e pesquisas no setor energético. É onde eu quero chegar. Isso é visão. Então o terceiro parênteses aqui é número 2. Se o terceiro é número 2, A está eliminada, B está eliminada, D está eliminada e ficamos entre a C e a E. Beleza? Percebe que a C e a E considera o número 1 missão. Tá aqui, ó. Então, o número 1 é missão. Tá aqui. Já matou. Agora vamos lá. Negócio e valores organizacionais. Vamos ler a 3, ó. Realização de estudos e pesquisas para subsidiar a formulação, implementação e avaliação da política do planejamento energético brasileiro. Isso é o que, galera? Realizar os estudos e pesquisas para subsidiar a formulação, implementação e avaliação da política e do planejamento energético brasileiro. Isso é um negócio da empresa de pesquisa energética, é isso que ela faz. Então aqui é o número 3. Se esse é o número 3, já eliminamos a letra E. Óbvio que a letra C. Os norteadores das ações dos empregados e dirigentes da empresa incluem comprometimento, inovação, entre outros. Isso são valores. Aqui o número 4. Então, sequência correta, 3, 1, 2, 4. Letra C. 19. A formulação estratégica se concentra na definição de metas claras e na escolha de ações que direcionem a organização rumo ao sucesso. A implementação, por sua vez, exige coordenação eficaz, monitoramento contínuo e ajustes, conforme necessário, garantindo que a estratégia se traduz em resultados concretos. Assinale a opção que apresenta um problema que exige nível de decisão estratégica. Letra A. Seleção do mix produto-mercado, capaz de melhorar o potencial de retorno do investimento da empresa. Galera, quem define o mix de produto da empresa? É cada peão, são os gerentes ou é a cúpula? É a cúpula, é uma decisão estratégica. A letra A está correta. B. Estruturação dos recursos da empresa para proporcionar melhor desempenho. O nível estratégico faz isso, mas o detalhamento da estruturação de recursos é no nível tático. A B está errado. C. Melhoria da realização do potencial de retorno sobre o investimento por meio do desempenho das tarefas. Quem faz essa avaliação do desempenho das tarefas é o nível tático. Distribuição dos recursos entre as áreas funcionais. Distribuir entre as áreas funcionais é uma decisão tática. Programação da aplicação e conversão dos recursos. Isso é tático operacional. Então a única resposta correta, que é uma decisão estratégica, né, a empresa como um todo, é a letra A. Beleza? 20. O processo administrativo abrange planejamento, organização, direção e controle. O planejamento define objetivos e estratégias. A organização estrutura recursos e atividades. A direção lidera e motiva as equipes. E o controle monitora o desempenho, ajustando conforme necessário para garantir o sucesso organizacional. Assinale a base de atuação da função de ideias. Ideias é o que, galera? Organização, controle, planejamento, direção ou retroação? Pô, ideias eu ponho no papel. E aí depois eu vou partir para a execução delas. Ideias é planejamento. Resposta correta, letra C. 21. Uma Secretaria Municipal de Saúde levantou durante a elaboração do seu planejamento estratégico os seguintes fatores. Haja fator aí, ó, do 1 ao 10. E aí, considerando a matriz SWOT, assinale a afirmativa correta. Quais são oportunidades, quais são ameaças, quais são pontos fortes, quais são pontos fracos. Esquece as respostas agora. Vamos listar todas elas. O que é cada uma delas? Vamos considerar o seguinte, galera. Ponto forte. Algo positivo e já acontece. Ponto fraco. Algo negativo e já acontece. Oportunidade. Algo positivo, mas não aconteceu ainda. E ameaça. Algo negativo e não aconteceu ainda. É isso. Beleza? Então vamos lá então. Profissionais competentes e engajados. Eu já tenho. Isso é ponto forte e é positivo. 2. Dimensionamento inadequado das equipes. Isso é ponto fraco.
algo ruim e eu já tenho. 3. Equipe aderente à melhoria do processo. Então, quer dizer, eu tenho uma equipe preparada, cujo processo melhorando, ela é aderente. Bom, ela ainda não aderiu, mas ela está pronta para isso. Isso é uma oportunidade. Algo bom que ainda não aconteceu. Equipamentos modernos. Bom, isso é ponto forte. Novas exigências pelo Ministério da Saúde como requisito para a transferência de recursos de procedimentos não previstos. E aí, eu tenho novas exigências do Ministério da Saúde como requisito para a transferência de recursos de procedimentos não previstos. Veja bem, o Ministério da Saúde tem novas exigências para a Secretaria. Aqui não está dizendo se ela consegue fazer, se ela não consegue fazer, se ela tem facilidade, se ela tem dificuldade. Então não é nada disso. Não é nem ponto forte, nem ponto fraco, nem oportunidade, nem ameaça. Eu precisaria de mais informações para julgar. Agora vamos lá. Falta de estrutura física para expansão. Ponto fraco. Já tenho. Dificuldade na integração entre os sistemas de informação. Ponto fraco. Já tenho. Inovações de tecnologias em saúde. São oportunidades que essa secretaria pode abraçar. Oportunidades. Contingenciamento orçamentário. Estou sem dinheiro. Ponto fraco. Já tenho. Transferências da União por emenda parlamentar. A União transferindo, a gente usa esse recurso. Mas ela ainda não transferiu. Não está dizendo aqui transferências já concluídas. Então isso é uma oportunidade. Beleza? Agora vamos lá, vamos junto. Os fatores 3, 8 e 10 são oportunidades? 3 é oportunidade, 8 é oportunidade, 10 é oportunidade. A A está correta. B. Os fatores 2, 5 e 9 são ameaças? 2 é ponto fraco, 5 não é nada e 9 é ponto fraco. C. Os fatores 1, 4 e 8 são forças? 1 é ponto forte, 4 é ponto forte, 8 é oportunidade. Errado. D. Os fatores 2, 6 e 9 são fraquezas? 2 é fraqueza, 6 é ponto, 6 é ponto fraco e 9 é ponto fraco. E aí? 2, 6 e 9 é correto também. Vamos ver, letra E. Os fatores 5, 6 e 10 são ameaças? 5 não é nada, 6 é ponto fraco e 10 é oportunidade. Então vamos lá. Na minha avaliação tem 2 gabaritos, certo? Então agora eu vou conferir. Vou avaliar com mais critério. Então vamos lá de novo. Fator 3. Vamos ver se é oportunidade mesmo. Equipe aderente à melhoria do processo. Eu tenho uma equipe preparada para a melhoria do processo. Já aconteceu do processo ser melhorado? Não. Mas, e se a banca está considerando que o ponto forte é ter uma equipe preparada? Então essa questão, veja bem, se a 3 é oportunidade ou é ponto forte, é uma dúvida que eu também tenho, porque eu achei mal formulada. Você concorda comigo? Se concorda, coloca aí nos comentários. Então, essa 3 aqui eu achei mal formulada. Vamos ver a 8. Inovações de tecnologias em saúde. É na saúde de forma geral, então é oportunidade mesmo. Porque aqui a gente está falando da secretaria no enunciado. E na 10, transferências da União por emenda parlamentar. É oportunidade porque a gente não sabe o resultado dessas transferências. Então realmente é oportunidade. Agora vamos na D. 2, 6 e 9. Se são fraquezas. 2. Dimensionamento inadequado das equipes é ponto fraco. Não tem nem o que discutir. 6. Falta de estrutura física para expansão é ponto fraco. Não tem nem o que discutir. 9. Contingenciamento orçamentário é ponto fraco. Não tem nem o que discutir. Porém, deixa eu colocar uma pulga aqui na tua orelha. Falta de estrutura física para expansão. Mas e se eu não quiser expandir? Pelo menos não agora. Então não seria um ponto fraco, seria uma ameaça. Porque ainda não aconteceu. Então ponto fraco ou ameaça? Então FGV, na minha opinião essa questão tem que ser anulada. Os itens 3 e 6 não estão claros. Teria que ter mais informações. No entanto, a banca considerou como gabarito a letra A. Quero saber sua opinião a respeito. Para mim, a questão tem que ser anulada. 21. O ciclo de planejamento nas organizações públicas é um processo sistemático
que compreende etapas fundamentais, como diagnóstico, formulação, execução, monitoramento, avaliação e revisão. Assinale a etapa que envolve determinar se a realização dos objetivos está alcançando os efeitos pretendidos. Ué, gente, se eu quero determinar se o que eu estou fazendo está alcançando os objetivos, isso é diagnóstico, formulação, execução, avaliação ou revisão? Ué, se eu quero saber se o que eu estou fazendo está dando certo, isso é avaliação. Resposta correta, letra D, bem fácil. 23. O planejamento estratégico é um processo organizacional compreensivo de adaptação por meio da aprovação, tomada de decisão e avaliação. O planejamento operacional é focalizado para o curto prazo e abrange cada uma das tarefas ou operações individualmente. Apesar de serem heterogêneos e diversificados, os planos operacionais podem ser classificados em 4 tipos: procedimentos, orçamentos, programas e regulamentos. O tipo de programa que se destaca por um sistema lógico, composto por 5 elementos principais, facilitando a detecção de desvios e fornecendo orientações para ajustar toda a rede de atividades ainda não realizadas, é cronograma, gráfico de Gantt, lista de verificação, o PERT ou diagrama espinha de peixe. Gente, essa questão é ridícula de fácil. Sabe por quê? Eu ainda não sei, eu não estudei nada disso não. Tá, malícia. Tá? Eu tô aqui também para ensinar malícia para vocês. Tá perguntando o tipo de programa. Cronograma é uma planilha, não é um programa. Gráfico de Gantt é uma forma de visualizar aspectos aí dentro de gestão da qualidade. Lista de verificação é um checklist. Diagrama espinha de peixe é aquela imagem onde a gente coloca causa e efeito. Qual é a única alternativa que está escrito? Programa, que é o Program Evaluation Review Technique. PERT, que está escrito aqui, programa. Então só pode ser a letra D, beleza? Todas as empresas, gente, elas têm prioridades estratégicas, né, que é o seu negócio, a competitividade, a sustentabilidade. Ela tem prioridades táticas, agregar, engajar, aplicar, recompensar, desenvolver e monitorar, exemplos. E tem prioridades operacionais, recrutar, selecionar, modelar o trabalho, treinar, avaliar e reter. Beleza? Então, a única aqui que é feita de uma forma operacional é o PERT, o Program Evaluation Review Technique. Até porque cronograma é feito pela cúpula, o gráfico de Gantt ele é feito pelas gerências para avaliar certos aspectos da qualidade, a lista de verificação, checklist é feito no nível tático, o diagrama de espinhas de peixe é feito no nível tático, o PERT é para que algo seja executado, é um programa, quem executa um programa é o nível operacional. Então a resposta correta, letra D, até porque aqui está falando de planos operacionais. 24. Em todas as áreas funcionais de uma empresa, os administradores exercem as funções administrativas que correspondem às etapas do processo administrativo: planejar, organizar, dirigir e controlar. Considere as seguintes afirmativas sobre algumas atividades gerenciais e as funções administrativas. Então vamos lá. 1. O estabelecimento de metas a funcionários está relacionado à função organização? Estabelecer meta é planejamento. 2. A elaboração de orçamentos está relacionada à função organização? Elaborar orçamentos é planejamento. A atribuição de bônus por produtividade está relacionada à função direção? Tudo aquilo que está ligado a despertar alguma motivação em pessoas é direção. A 3 está correta. 4. O desenho de cargos está relacionado à função planejamento. Galerinha, olha só. O desenho de cargos, desenhar cargos, quem faz isso é a área de RH. Então isso é tático. Certo? Então, isso é direção de pessoas. Perdão, desculpa. Isso é organização de pessoas. É definir, né, recursos. Então, isso é função organização, não é função planejamento. Então, a única que está correta, realmente, letra A, apenas o item 3. 25. Os processos de planejamento estratégico compartilham diversos elementos essenciais para análise minuciosa, tanto da situação interna e externa, o diagnóstico das questões prioritárias, a definição da missão, a articulação de objetivos, a criação de uma visão de sucesso, o desenvolvimento de estratégias, a elaboração de um calendário de execução e a avaliação dos resultados alcançados. Assinale a opção que apresenta o elemento adicional que deve ser incorporado ao processo de planejamento estratégico governamental para garantir a concordância da população em relação ao curso de ação a ser tomado. Isso seria coordenação, implementação, política, consenso ou controle? Tá fácil. Se é concordância, só pode ser o quê, galera? Consenso, né? Concordância é consenso. Resposta correta, letra D.
Chegamos então na questão 25. Calma, tem mais 25 questões. Aqui a aula é inteira. Não tem esse negócio de colocar aqui no YouTube só um pedacinho. Não, não, não. Aqui a aula de planejamento vai ser inteira. Claro que você sabe que você tem que estudar muito mais conteúdo que isso para uma prova da FGV. A administração cai pesado, principalmente para CNU, bloco 5, onde tem todas as matérias de administração. Atendimento, administração de materiais, gestão de processos, gestão de projetos, planejamento, que a gente está vendo aqui. Cai também lá dentro controle externo, AFO, e todas essas gestão de pessoas, todas essas matérias. Eu tenho cursos teóricos completos, direto ao ponto, e todos os cursos com questões comentadas. Se você adquirir, por exemplo, o meu curso para o CNU, você vai ter acesso a toda a parte teórica e mais 1000 questões comentadas da FGV. Recentes, 2025, 2024, enfim. Aqui não tem conteúdo requentado não, beleza? Mas vamos continuar? Se você quiser ter acesso a essas informações, a esse curso completo num preço maravilhoso, basta dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e se matricular imediatamente para você começar o quanto antes. Sem mais delongas, vamos continuar as outras 25 questões. Bora? 26. Os princípios fundamentais da teoria administrativa estão sendo redefinidos e realinhados para se ajustarem à nova realidade, marcada pela globalização. Avanços tecnológicos e mudanças nas expectativas dos consumidores e partes interessadas. O processo organizacional, tradicionalmente centrado em planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação, está sendo adaptado para atender às demandas emergentes do cenário atual. Com relação à evolução do processo organizacional, analise os itens a seguir. 1. O planejamento enfatiza uma mudança na base estrutural organizacional, substituindo a vertical e hierárquica por uma abordagem fluida, horizontal e livre. Exato. Na modernização, o planejamento é mais fluido, é mais horizontal e mais livre. Então, até porque ele passa a ser compartilhado por todos, por exemplo, com o uso de ferramentas como o BSC. A primeira está correta. 2. O foco da direção implica uma mudança nas relações de poder e uma revisão contínua do status quo para promover proatividade, criatividade e inovação. Correto. O líder cada vez mais se aproxima mais da sua própria equipe na direção moderna. A 2 está certa. E 3. A ênfase do controle está na retroação e realimentação. Feedback. Bom, se a gente pensar em modernidade, sim, né? O controle deveria ser para dar feedback para conseguir consertar comportamentos errados ou que precisam de ajuste. 1, 2 e 3 corretas. Letra E é a nossa resposta. 27. No que se refere à atividade de planejamento, um dos principais elementos do processo administrativo realizado pelo administrador, é correto afirmar que, ao ser exercida no nível tático, tende a atuar essencialmente com horizonte temporal de curto prazo, isso é operacional. Tomar decisões que abranjam a organização como um todo, isso é estratégico. Lidar com questões que envolvam determinado departamento da organização, isso é tático. E D. Enfrentar problemas rotineiros com soluções previamente definidas, isso é operacional. Então, obviamente, a única aí que corresponde a nível departamental, letra C, nível tático. Lidar com questões que envolvam determinado departamento. 28. Os princípios fundamentais da teoria administrativa estão passando por uma redefinição e realinhamento, mesmo enunciado anterior, só que muda as opções de resposta. O processo administrativo está se ajustando a transformações importantes decorrentes da globalização, avanços tecnológicos e mudanças nas expectativas dos consumidores e partes interessadas. Tradicionalmente centrado em planejamento, organização, direção e controle, está sendo adaptado para atender às exigências emergentes do cenário atual. Assinale a opção que apresenta corretamente uma mudança da função de planejamento. Letra A. A incerteza e a aleatoriedade proporcionam oportunidades para a liberdade, possibilitando a exploração de um amplo espectro de estratégias. Numa visão moderna, gente, o planejamento ele permite as incertezas, até porque o futuro é incerto. E aí com isso a gente usa a escola da criatividade. A letra A está correta, pensando numa mudança da função de planejamento. B. A orientação para o potencial cede lugar à ênfase na previsão, focalizando-se na criação de cenários futuros. É o inverso. No planejamento moderno se foca muito mais no potencial, no potencial do que numa previsão. Até porque a empresa tem que estar pronta para aquilo que não é previsto. A B está errada.
C. A mudança de uma estrutura organizacional horizontal e aberta para um processo flexível, em que as relações que facilitam a troca de informações predominam. Mas uma estrutura organizacional horizontal e aberta já é flexível. Então, errado. D. As fronteiras entre o estratégico e o tático se entrelaçam de forma dissociável. Ué, dissociável? Então elas se separam? Errado. E o conteúdo estratégico é mais relevante do que o processo estratégico. Não, o processo, a forma de fazer é mais importante que o conteúdo. Ou tão importante quanto o conteúdo. Única resposta correta, letra A. 29. As organizações se baseiam no planejamento, uma vez que quase todas as atividades são antecipadamente estruturadas. Essa é a primeira função administrativa, estabelecendo a base para as outras funções, definindo objetivos e delineando os planos para alcançá-los efetivamente. Planejar é definir metas e escolher o caminho mais adequado para alcançá-las, determinando o que precisa ser feito, quando, como e em que ordem. Assinale a opção que apresenta a correta abrangência do planejamento tático. A. Ele é genérico, sintético e abrangente. Não, isso é estratégico. Aborda cada unidade da organização separadamente. Perfeito, isso é o tático. Ele é mais genérico e menos detalhado. Isso é estratégico. Aborda a organização com a totalidade. Estratégico. Detalhado, específico e analítico. Operacional. Então, realmente, correto aí, B de bola. Em relação a tático. 30. Uma organização realiza uma avaliação minuciosa dos recursos humanos disponíveis para dar início a um planejamento estratégico. Com uma visão clara dos seus princípios orientadores e do propósito organizacional, delineou um plano abrangente para o ano seguinte. Contudo, apesar desses esforços iniciais bem definidos, a estratégia não atingiu os resultados esperados. A causa do fracasso residia na estrutura hierárquica rígida da organização, que se mostrou um empecilho significativo na formação de uma cultura interna, alinhada com as novas direções. A situação acima ilustra um problema frequente na implementação do planejamento estratégico, apontado como a ausência de uma estrutura organizacional pensada para o planejamento estratégico. Pô, perfeito. Olha o problema que está faltando na letra A. Está dizendo, não, na letra A não, no enunciado, que apesar dos esforços iniciais bem definidos, a estratégia não atingiu os resultados e que a causa do fracasso está na estrutura. Então, a ausência de uma estrutura pensada para o planejamento estratégico. Muito fácil. Letra A. B. A ausência de mecanismos efetivos para monitoramento e ajuste contínuo da implementação. Não, o enunciado foi claro ao falar da estrutura, está aqui, ó. C. Falta de declaração da missão, levando a uma falta de direção e objetivos mal definidos. Isso não está escrito no enunciado. Falta de análise interna aprofundada, que impediu a identificação da ausência de pessoal adequado. Não falou no enunciado. E falta de definição dos seus valores, o que levou à desconexão entre a organização e a estratégia adotada. Também não falou no enunciado. Está claro. O problema do fracasso está na estrutura. Resposta correta, letra A. 31. Nas organizações, o planejamento ocorre nos níveis tático, operacional e estratégico. No nível estratégico, o planejamento tem forte orientação externa, no sentido de que visa posicionar a organização no mercado e garantir sua competitividade. Uma etapa do planejamento estratégico é a formulação de estratégias de nível corporativo. Sobre as estratégias de nível corporativo e sua lógica de adoção quanto aos ambientes externo e interno, é correto afirmar que, letra A, estratégias de alienação e de colheita são indicadas para empresas que operam em setores fragmentados? Estratégias de alienação e de colheita. Gente, alienação, para, né? É errado. B. Reengenharia e diversificação são exemplos de estratégias de saneamento? Não. São exemplos de mudanças radicais, mudanças de foco, não de saneamento. C. Estratégias de estabilidade são indicadas para empresas que apresentam competências distintivas e atuam em ambientes externos com oportunidades abundantes? Não, gente. Estratégia de estabilidade não vai ocorrer nesse sentido. A estratégia de estabilidade, por exemplo, é quando a gente não consegue abraçar as novas oportunidades. Então a C está errada. D. Estratégias de retração são indicadas para empresas que enfrentam limitações internas críticas e atuam em ambientes externos com oportunidades abundantes. Pô, se eu tenho várias oportunidades para serem abraçadas, eu vou retrair? Errado. E estratégias de estabilidade podem decorrer de uma postura interna de relutância, sim, por parte da organização explorar novas oportunidades. Então, quer dizer, ela não quer, não tem gente focada em novidades, então ela adota uma estratégia de estabilidade
mas aí por uma decorrência, por uma consequência. Não está dizendo que isso é bom. Então a letra E é a resposta correta. 32. O planejamento formal proporciona reconhecidamente diversos benefícios para as organizações, como, por exemplo, definir parâmetros de controle e avaliação do desempenho organizacional. No entanto, o processo de planejamento formal também é alvo de críticas que apontam suas potenciais desvantagens. Segundo essas críticas, o planejamento formal, letra A, fragmenta os esforços da organização em função dos objetivos múltiplos. Gente, planejamento formal não fragmenta, ele na realidade ele consolida. B, planejamento formal tende a inibir a criatividade e inovação? Tende, porque o planejamento formal é seco, rígido, com base em dados do passado, ele é mais conservador. A B está correta. C, gera ineficiência na distribuição dos recursos organizacionais? Não, o planejamento formal tem que distribuir bem os recursos, é bem claro isso nele. D, reduz o comprometimento da média e da baixa gerência? Não, reduz o comprometimento como um todo, talvez, se o planejamento formal for muito rígido e congelado. E dificulta o autoconhecimento sobre as fragilidades organizacionais? Não, ele é bem crítico, ele é bem específico em relação ao que é colocado nele. Só que ele tende a inibir a criatividade e a inovação. Resposta correta, B de bola. Não é porque é formal que o planejamento é ruim, tá, gente? 33. Certa empresa, em fase de formulação do seu planejamento estratégico, utilizou a matriz BCG para análise do seu portfólio de produtos. A matriz aponta: produto A, alta taxa de crescimento do mercado e baixa participação no mercado. Produto B, baixa taxa de crescimento de mercado e baixa participação de mercado. Produto C, alta taxa de crescimento do mercado e alta participação no mercado. E o produto D, baixa taxa de crescimento do mercado e alta participação no mercado. Com base no modelo da matriz BCG, é correto afirmar que... Aí pergunta se é vaca leiteira, se é estrela. Antes da gente ver as opções de resposta, vamos montar aqui uma matriz BCG. Tá? Então, produto estrela, produto ponto de interrogação, produto vaca leiteira e o produto abacaxi. Faz de conta que você quer abacaxi. Então, o que acontece, gente? Produto estrela, eu tenho alta participação de mercado com alto crescimento do mercado. Isso é o produto estrela. Beleza? Produto vaca leiteira, alta participação de mercado num baixo crescimento do mercado. Produto ponto de interrogação, eu tenho baixa participação de mercado no mercado de alto crescimento. E o produto abacaxi, eu tenho baixa participação de mercado no mercado de baixo crescimento. Beleza? Se está falando que o produto A tem alta taxa de crescimento do mercado e baixa participação no mercado, então está dizendo o seguinte, que o produto A, ele pode crescer e pode vender, mas ainda não vende, porque esse mercado está crescente. Se o produto tem alta taxa de crescimento do mercado, mas ele tem baixa participação de mercado, ele é um ponto de interrogação. Então, o produto A é um ponto de interrogação. Produto B, baixa taxa de crescimento do mercado, baixa participação de mercado. Abacaxi. Faz de conta que você quer abacaxi. Produto C, alta taxa de crescimento do mercado, alta participação do mercado. Estrela. E o produto D, baixa taxa de crescimento do mercado com alta participação do mercado. Ele é uma vaquinha. Pronto, agora ficou fácil. Letra A. O produto D é uma vaca leiteira? Sim, que deve financiar o produto C, estrela. Correto. A vaca leiteira só gera lucro. A estrela precisa manter muito investimento para manter no topo. Ah, tá correto. As outras já estão erradas. O produto C é vaca leiteira. Não, o produto C é estrela. C. Os produtos B e D são produtos cachorro. Cachorro, dog, é a mesma coisa que abacaxi. É só o B. O produto B é um produto ponto de interrogação. Não, ele é abacaxi. Ou dog. O produto A é um produto estrela. Não, ele é um ponto de interrogação. Então a única resposta correta, letra A. Isso eu explico melhor na aula teórica de planejamento estratégico. 34. O planejamento estratégico é a bússola que orienta as organizações em direção ao futuro desejado, delineando caminhos, metas e estratégias para o alcance do sucesso sustentável. O planejamento estratégico deve abranger de forma integrada todos os fatores que irão moldar o comportamento da sociedade empresária, sendo esse conjunto conhecido como 7 S's. Assinale entre as opções abaixo o S, que compreende a hierarquia de objetivos, missão, visão, filosofia da empresa, vocação e finalidade. É o Style,
Superordinate Goals, Shared Values ou Systems? FGV, sempre cai uma coisinha que nunca caiu ou que cai muito pouco. Resposta correta, e no caso letra B, e eu vou te ajudar. Por que é a letra B? As metas superordenadas, que é o Superordinate Goals, galera, representam o nível mais elevado de objetivos dentro de uma organização. Então, engloba missão, visão, valores, filosofia, propósito, tudo isso que o enunciado fala. Style, que é o estilo, são os estilos de liderança e cultura organizacional. Shared Values, que são os valores compartilhados, são princípios e crenças que guiam as decisões aí dos colaboradores. E sistemas englobam processos, procedimentos e sistemas de informação. Então, única resposta correta, B de bola. 35. As organizações têm sucesso ou fracassam devido às decisões tomadas por seus gestores em relação ao presente e ao futuro. Embora muitas decisões sejam rotineiras e baseadas em princípios e experiências passadas, a maioria delas é tomada em ambientes incertos e arriscados, especialmente em um mundo de negócios volátil, complexo e ambíguo. Assinale a opção que apresenta um exemplo de decisão não programada. A. Critérios de seleção de pessoal, isso é algo programado. Definição de custos é algo programado. Planejamento estratégico ocorre quando necessário, então não é programado. Fixação de preço e de serviço é programado. Então a única resposta correta é a letra C. Planejamento estratégico é uma decisão não programada. A gente faz um novo planejamento quando necessário. Faz as alterações quando necessário. 36. Dado que as organizações frequentemente buscam mais de um objetivo, surge o desafio de determinar quais os objetivos mais cruciais e prioritários. Relacione aí os objetivos listados a seguir com as suas respectivas descrições. 1. Objetivo tático. 2. Operacional. 3. Estratégico. Então, lá, letra A. Objetivos de curto prazo. Geralmente correspondem a dias, semanas ou meses, dependendo do tipo de atividade a executar. E aí, galera? Se eu estou falando de objetivos de curto prazo, né, a letra A é qual número? Objetivos de curto prazo geralmente correspondem a dias, semanas ou meses, dependendo do tipo de atividade a executar. E aí? Eu estou falando aqui do objetivo operacional, né, se é curto prazo. B. Objetivos de longo prazo que envolvem a organização em sua totalidade, estratégico. Objetivos de médio prazo que envolvem cada unidade ou departamento da organização, tático. Então vamos lá. A é 2. Então se A é 2, está aqui e está aqui. 3 é B. Se 3 é B, está aqui, está aqui. E 1 é C. Se 1 é C, está aqui. Então resposta correta, letra C. Acabou. 37. O planejamento define o que a organização pretende fazer no futuro e como deve fazê-lo. Uma definição de planejamento é: letra A, programação de quem, como e quando? Bom, isso é planejar. Alocação dos recursos em órgãos e pessoas? Isso também faz parte de planejar, mas está mais ligado à organização, né? C, direcionamento rumo aos objetivos? Direcionamento rumo aos objetivos, isso é direção. Ações corretivas? Está lá no controle. Atribuição de autoridade e responsabilidade? Isso é organizar. E aí, galera, A ou B? Bom, quando a gente fala especificamente de alocar recursos, é organizar propriamente dito. Embora a programação de quem, como e quando não deixa de ser uma alocação de recursos, a gente está falando aí de pessoas. Mas se falasse só do quem. Agora, como vai ser feito? Quando vai ser feito? Aqui envolve processos e cronograma. Isso é planejar. Resposta correta, letra A. 38. Analise as assertivas abaixo com relação às principais ferramentas utilizadas pelos gestores no planejamento estratégico. 1. A análise de 5 forças permite que se identifique os produtos com alto potencial de geração de receita. Não, gente, as forças de Porter, né? Análise dos concorrentes, possibilidade de novos concorrentes, possibilidade de produtos substitutos. Enfim, essas 5 forças de Porter, ela não vai identificar produtos com alto potencial de geração de receita. Isso seria a matriz BCG. A primeira é falsa. Então a A já está fora. A D também. 2. A matriz Ansoff fornece elementos para se verificar a competitividade do mercado
identificando aspectos como barreiras de entradas para concorrentes e produtos substitutos. Não, galera, não. Definitivamente não. Essas são as forças de Porter. Falso. 3. O BSC desdobra a estratégia em indicadores, considerando, por exemplo, a perspectiva dos processos internos. Sim, são 4 indicadores do BSC. Finanças, clientes, processos internos e ensinamento e aprendizagem. Então, nesse caso, apenas a 3 está correta, letra C. Beleza? Nas aulas teóricas aí de planejamento estratégico, né, eu explico detalhadamente matriz de Ansoff, BCG, forças de Porter e BSC. 39. Após concluir sua graduação em administração de empresas no exterior, Júlio iniciou sua busca por oportunidades de trabalho em diversos sites de emprego. Uma oferta de trabalho em São José dos Campos chamou sua atenção devido ao salário atrativo. Contudo, a descrição indicava que a posição era de nível operacional, deixando Júlio em dúvida sobre quais atividades estaria desempenhando caso fosse selecionado para essa vaga. Considerando a descrição da vaga que entregou Júlio, é correto afirmar que um ocupante de vaga operacional, letra A, deve tratar diretamente com questões relacionadas com o ambiente externo à organização, como concorrentes diretos. Isso é mais estratégico, né? Seria a nível estratégico. B. Deve ter o status de gerente, sendo encarregado da tomada de decisões que impactam a organização no longo prazo. Não, ele não vai para a alta cúpula. Deve cuidar de questões de caráter rotineiro, coordenando adequadamente um departamento. Isso é tático. Deve lidar com os problemas de cada unidade de negócio, assumindo o papel de diretor da cúpula. Não, isso é estratégico. E deve atuar na função de supervisor, cuidando da execução adequada das tarefas programadas. Isso é nível operacional. Resposta, letra E. 40. A análise de cenários é uma ferramenta valiosa, cenários são futuros prováveis, que auxilia as organizações a planejar e antecipar eventos futuros, possibilitando a tomada de decisões estratégicas informadas. Sobre a análise de cenários, é correto afirmar que o macroambiente é composto por fatores endógenos, internos às organizações? Não, macroambiente é externo. As organizações não seguem as evoluções que ocorrem no macroambiente? Se não segue é porque é besta, porque deveria seguir aquilo que está ocorrendo fora dela. O macroambiente é composto por fatores sobre os quais as organizações não têm ingerência. Não, elas têm ingerência sobre o macroambiente. O macroambiente é olhar para fora, mas a gente faz parte do macroambiente também. D. As organizações devem alterar as condições macroambientais. Me diz como. E fatores econômicos, político-legais, tecnológicos e socioculturais compõem o macroambiente. Compõem, realmente compõem. Resposta correta, letra E. 41. A análise de cenários é uma ferramenta de grande valor que auxilia as organizações na elaboração de planos e na antecipação de eventos futuros, viabilizando a tomada de decisões estratégicas embasadas em informações. Na análise de cenários, falando de macroambiente, assinale a alternativa correta. O macroambiente é constituído por fatores sobre os quais as organizações não têm controle direto? Galera, alguns fatores não se tem controle direto, outros se tem. Até porque uma organização faz parte do macroambiente. Então, errado. B. O macroambiente consiste em fatores que estão intrinsecamente relacionados às organizações? Também, mas principalmente o olhar para fora. Errado. As organizações não se adaptam às tendências dos macroambientes. Se não fizer isso é porque é besta. D. O macroambiente é constituído por fatores econômicos, político-legais, tecnológicos e socioculturais. O mesmo gabarito do anterior, com outras mudanças nas opções de resposta. Letra D correta. E as organizações devem alterar as condições do macroambiente. Muito difícil ela conseguir fazer isso. Tem que ir se adaptando. Resposta correta, letra D. 42. O processo administrativo é conhecido como o conjunto de funções desempenhadas pelos administradores em diferentes níveis e em várias áreas da organização, e tem como objetivo alcançar metas pré-definidas. Nesse sentido, as 4 principais funções administrativas são planejamento, organização, direção e controle. Entre os processos listados a seguir, assinale aquele que está associado com a função de organização. A. Definição dos objetivos a atingir, isso é planejamento. Preenchimento dos cargos. Preencher os cargos. Isso é planejamento. Alocação dos recursos em órgãos e pessoas. Isso é organizar. Definir quem faz o quê. Essa está correta.
Comunicação, liderança e motivação de pessoas é direção. Ação corretiva é controle e direção. Resposta correta, letra C. 43. A ação administrativa de planejar se relaciona com a definição de objetivos e a escolha de meios para alcançá-los, sendo imprescindível para qualquer organização. Com relação aos diferentes níveis de planejamento, é correto afirmar que a. O nível estratégico lida, em regra, com ambientes sujeitos a grande incerteza. Correto, tanto é que é no nível estratégico que é feito o planejamento global. A está correto. B. O nível institucional, que é o estratégico, aborda em seu conteúdo questões detalhadas e analíticas. Isso é tático e operacional. O nível intermediário, que é o tático, pauta suas decisões em período de longa duração. Isso é estratégico. O nível tático é orientado a uma visão holística, sistêmica da organização. Isso é estratégico. E o nível operacional define de forma genérica os planos organizacionais. Isso é estratégico. A única resposta correta, letra A. 44. O administrador que atua como supervisor, focado em tarefa, tomando decisão de curto prazo, ele atua em qual nível? Estratégico, institucional, tácito, departamental ou operacional? Bom, curto prazo, focado em tarefa, supervisor, é nível operacional. Está perto da galera, do nível mais baixo da empresa ali em termos de hierarquia. Letra E. 45. O planejamento estratégico situacional, já ouviu falar disso? Decorre de uma percepção da dificuldade do modelo tradicional de planejamento para abordar adequadamente a complexidade dos problemas reais. No planejamento estratégico situacional, considera-se que um plano de atividades abrange o contexto atual da organização, mas permanece flexível para as adaptações necessárias. Acerca de um planejamento estratégico situacional, analise as afirmativas a seguir. 1. O momento tático operacional representa a fase de implementação das ações propostas, de forma dinâmica. Gente, não é porque o planejamento é situacional ou tradicional que o momento tático e operacional não é implementar as ações propostas. Óbvio que num planejamento situacional é de forma dinâmica. A primeira é verdadeira. Então a B já está fora. E a D também. 2. No momento explicativo, ocorre a identificação dos principais atores que participam do problema. Bom, você pode até não conhecer o planejamento estratégico situacional, que eu já vou explicar melhor. Mas faz sentido, no momento explicativo, eu identifico os principais atores que participam do problema. Faz todo sentido, a 2 é verdadeiro. Já elimina a. E no momento estratégico, busca-se compreender de forma ampla o fato gerador do problema, identificar janelas de oportunidade e gargalos do processo. Faz sentido a gente chamar isso de momento estratégico? Identificar e compreender o fato gerador do problema, identificar janelas e oportunidades e os gargalos do processo? Faz todo sentido. As 3 realmente estão corretas. É a letra A. Mas para te ajudar, no planejamento estratégico situacional é o seguinte, gente. Explicativa é compreender a realidade atual da organização, identificar problemas e analisar causas. A palavra-chave aqui é diagnóstico. Normativa é quando a gente estabelece a visão do futuro desejada, define objetivos estratégicos e critérios de avaliação. A palavra-chave aqui é formulação. Estratégica é elaborar estratégias para alcançar os objetivos, identificar ações e projetos necessários. A palavra-chave são as estratégias. E o momento tático operacional é traduzir estratégias em ações práticas, né? Implementar aí planos detalhados e monitorar o desempenho. A palavra-chave é implementação. Então está aqui 4 momentos do PES, do Planejamento Estratégico Situacional. Por isso, todas estão corretas. Coincide aí com o esqueminha. 46. Em organizações públicas e privadas, uma das atividades desenvolvidas relacionadas às finanças refere-se à elaboração de orçamentos e definição de projetos de investimento. O desempenho dessas atividades fica a cargo de profissionais que lidam com habilidades conceituais, competências e papéis da tomada de decisão, de compreensão dos ambientes internos e externos, bem como atuam como representantes simbólicos máximos da organização. Ao observar a demanda de competências e papéis a serem assumidos por esse profissional, entende-se que a sua atuação está relacionada a qual nível hierárquico? Olha só. Eles lidam com habilidades conceituais, competências e papéis de tomada de decisão, compreender os ambientes internos e externos. Eles são do nível empreendedor, estratégico, funcional, operacional ou tático. Fácil, né, gente? Compreendem ambientes, tomam decisões, têm habilidades conceituais. Isso é papel estratégico. Resposta correta, letra B. 47. Em organizações públicas e privadas, uma das atividades desenvolvidas relacionadas às finanças refere-se à elaboração de orçamentos e definição de projetos de investimento.
O desempenho dessas atividades fica a cargo de profissionais que lidam com habilidades conceituais, competências e papéis de tomada de decisão e de compreensão dos ambientes internos e externos, bem como atuam como representantes simbólicos máximos da organização. Um profissional que atua nas atividades de finanças, conforme descrito aqui acima, ele está envolvido em qual processo administrativo? Controle, direção, organização, operação ou planejamento? Bom, tem habilidade conceitual, ele elabora os orçamentos, define projetos, compreende os ambientes, toma decisões e é um representante simbólico máximo. Ele só pode ser o quê, galera? Ele só pode executar qual função aqui? Planejamento. Resposta correta, letra E. 48. A execução adequada do planejamento estratégico permite que a organização alcance resultados conforme previamente estabelecido. Dessa forma, é conveniente que o administrador, responsável pela definição do planejamento, recorra a ferramentas que auxiliem nessa incumbência. Assinale a opção que apresenta corretamente uma ferramenta típica de planejamento estratégico. Mapa mental, fluxograma, análise SWOT, folha de verificação ou diagrama espinha de peixe? Galera, espinha de peixe, checklist, fluxograma, mapa mental são ferramentas de gestão da qualidade. Muitas delas nascidas lá na gestão da qualidade total dentro da fábrica da Toyota, colocadas aí por Deming, né, o pai da qualidade total. A única aqui que é de planejamento estratégico é analisar os ambientes, ponto forte, fraco, oportunidade e ameaça, matriz SWOT. Resposta correta, letra C. 49. Um executivo de determinada empresa é responsável pelo planejamento das ações dessa organização. Ao desenvolver esses planos, elabora análises amplas sobre o contexto e o ambiente de atuação da organização de forma ampla, com forte orientação externa e de longo prazo, buscando objetivos gerais e genéricos. Essa estrutura de planejamento é conhecida como no nível tático, top-down, operacional, estratégico ou horizontal. Galera, e aí? Tudo muito amplo, tudo muito longo prazo, só pode ser nível estratégico, como a gente está careca de saber. E chegamos à questão 50. Em todas as áreas funcionais de uma organização, os administradores exercem as funções administrativas, que correspondem às etapas do processo administrativo: planejar, organizar, dirigir e controlar. São exemplos de atividades relacionadas à função direção e à função planejamento dentro das atribuições da área de marketing, respectivamente. Então vamos pensar em área de marketing. Função direção, letra A, atribui prêmios aos melhores vendedores? Bom, atribuir prêmio tem a ver com motivação, eu já expliquei que tudo que fala de direção envolve motivação também, por enquanto correto. Estabelecimento de metas aos vendedores, estabelecer meta é planejamento? É, A está correta. Agora olha B, supervisão da força de vendas e alocação dos vendedores por área de atendimento. É direção e planejamento respectivamente? Não. Prospecção de novos clientes, elaboração do orçamento da área de marketing. Aqui é planejamento, mas prospectar novos clientes não é direção. Enriquecimento dos cargos dos vendedores, estruturação do departamento de marketing. Não é direção e planejamento respectivamente. E avaliar a satisfação dos clientes não é direção. Elaboração do orçamento da área de marketing, isso é planejamento. Então a única que tem, respectivamente, direção e planejamento é o que está na letra A. Atribuir prêmios aos melhores vendedores, estabelecer metas aos vendedores, respectivamente, são as funções direção e planejamento. Beleza, meu povo? Encerramos aqui essa bateria de questões de planejamento. Espero que vocês tenham ido bem. Deixa nos seus comentários as questões que você não concordou com o gabarito, aquilo que você ficou com dúvida, ou manda no meu WhatsApp que eu respondo 24 horas por dia. Mas lembra mais uma vez, o objetivo dessas listas todas é que você faça antes. Você percebe que a absorção é muito melhor quando você faz antes. Se você está assistindo e fazendo ao mesmo tempo, você vai ficar meio perdido. Mas é que era melhor se você explicasse tudo detalhado, a fundamentação teórica. Para isso tem as aulas teóricas, gente. E outra, na boa, você não vai gostar muito do que eu vou falar agora, não. Eu passei em 7 concursos, eu sei o que é melhor. E o melhor não é você assistir turma de aulas de questões com toda a teoria detalhada, porque nós faríamos apenas 10 questões e levaríamos 3 horas. A ideia das questões é você treinar. Então qual que é o certo? Ou você faz o método tradicional, você estuda a teoria primeiro, aí vai para as questões, vai levar alguns anos para passar em concurso. Ou você segue o método moderno,
que me fez passar em 7. Faz as questões primeiro, sozinho, assiste correções para você entender a direção, aí você vai buscar a teoria profunda. Se você inverter a lógica, você passa muito mais rápido. Mas ninguém me escuta, ou melhor, quase ninguém me escuta, né? Tamo junto então e a gente se vê na próxima lista de questões. Até mais, gente. Essas então foram as 50 questões de planejamento que fazem parte do meu curso de administração, né, pensando aí em CNU e vários outros concursos que virão, beleza? Vocês devem ter percebido que eu não me apresentei no começo do vídeo, porque eu acredito que melhor do que eu me apresentar, mais importante é o trabalho com qualidade que eu procuro entregar para os meus alunos. Mas se você ainda não me conhece, meu nome é Wendel Castellano, professor das matérias de administração aí há mais de 20 anos, sou apaixonado pelo que eu faço, aprovado em 7 concursos públicos dentro do número de vagas, aonde, obviamente, eu vendo os meus cursos de administração de forma direta ao ponto, muito bem explicado, com somente aquilo que cai em prova. Experiência essa que eu adquiro porque eu faço as provas de concurso, eu pago a inscrição, eu vou lá fazer as provas, o que também me dá condições de ensinar nas minhas mentorias em como você deve passar numa prova, como estudar para uma prova. E eu falo que estudar é simples, sem as fórmulas mágicas dos coaches do apocalipse, que prometem regras de chute, cronograma de estudo, que quando você não segue fica frustrado, não precisa de nada disso. Estudar e passar para concurso é simples, só que é trabalhoso. Será que você está disposto a ter esse trabalho? Se tiver, eu pego literalmente na sua mão e te ensino como passar individualmente. Mentoria não é venda de curso online, é sessões individualizadas olhando no teu olho, te conhecendo, conversando com você sempre e te assessorando sempre até você passar. Tamo junto? Bom, os materiais, os links então para vocês adquirirem meus cursos estão todos aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, né? Coloca aí um joinha. Também segue o meu canal para você ter atualizações dos vídeos que eu posto sempre aqui. Tamo junto? Beleza? Vambora. Até mais, gente.